Saudações, camaradas, sejam todos bem-vindos ao canal. Na aula de hoje vamos falar sobre esquemas de reprodução. Vamos começar abordando o quadro econômico de Quesnay. Essa série será um estudo do texto do Shigeto Tsuru. Como sempre, todas as referências, citações e notas utilizadas nessa aula estão na descrição do vídeo. Quesnay inicia seu livro sobre o quadro econômico classificando a sociedade em três classes sociais: a classe produtiva, a classe dos proprietários e a classe estéril. A classe produtiva é constituída basicamente por agricultores, que segundo Quesnay é a única classe capaz de gerar excedente econômico. Como explica o autor, engloba-se no âmbito dessa classe todos os trabalhos e despesas feitas na agricultura, até a venda dos produtos em primeira mão. Por essa venda, conhece-se o valor da reprodução anual das riquezas da nação. Já a classe dos proprietários é constituída pelos proprietários de terras, a Igreja e o Estado. Segundo Quesnay, essa classe subsiste pela renda ou produto líquido do cultivo da terra, que lhe é pago anualmente pela classe produtiva, depois que esta descontou, da reprodução que faz renascer cada ano, as riquezas necessárias ao reembolso de seus adiantamentos anuais e à manutenção de suas riquezas de exploração. E por fim, a classe estéril é formada por todos os cidadãos ocupados em outros serviços e trabalhos que não a agricultura, e cujas despesas são pagas pela classe produtiva e pela classe dos proprietários, os quais, por sua vez, tiram suas rendas da classe produtiva. Tratam-se dos artesãos, que no apêndice escrito pelo Shigeto Tsuru traduziram como fabricantes, mas não muda muito. Essa classe, como o próprio nome já diz, não é capaz de gerar excedente econômico. A única classe capaz de gerar excedente econômico, no pensamento de Quesnay, era a classe produtiva dos agricultores. Como explica Shigeto, o objetivo do quadro econômico de Quesnay era mostrar como o produto total anual dessa sociedade circula entre essas três classes e permite que a reprodução siga seu curso. Para desenvolver seu esquema, Quesnay vai supor que a troca ocorra apenas uma vez, ao final do ano. Com isso, ao final do ano, todos os bens produzidos até então estariam disponíveis, assim como os fatores de produção, que estariam disponíveis para serem alocados para garantir a produção no próximo ano. Não vamos explicar detalhadamente aqui o esquema desenvolvido por Quesnay, até porque isso levaria um certo tempo. Mas vejamos o diagrama feito pelo Shigeto Tsuru, que sintetiza o pensamento de Quesnay. Perceba que o diagrama mostra a situação antes da troca. Vamos supor que a classe produtiva guarde, do produto bruto, 3 bilhões de dólares em alimentos e 2 bilhões em matérias-primas. E também guardam 2 bilhões em dinheiro para ser utilizado apenas como meio de troca. A classe dos proprietários não guardam nada, mas recebem uma parcela do que a classe produtiva produz através das rendas. No caso, recebem 2 bilhões de dólares. Perceba que é um valor igual ao produto líquido da agricultura, que é o valor depois de deduzido o valor dos alimentos e das matérias-primas. A classe estéril mantém 2 bilhões em produtos manufaturados. A classe produtora, que segundo Quesnay é a única capaz de gerar excedente, paga renda aos donos de terra em dinheiro, como mostra essas duas setas saindo da classe produtiva para a classe dos proprietários de terra. Cada seta representa 1 bilhão de dólares. Os donos de terras compram 1 bilhão de dólares em alimentos para o seu consumo. Com isso, esse 1 bilhão retorna à classe produtora. Além disso, os donos de terras compram também 1 bilhão de dólares em bens manufaturados, produzidos pela classe estéril. E a classe estéril usa esses recursos para comprar alimentos da classe produtora. A classe produtora utiliza esses recursos que recebeu para comprar os produtos manufaturados da classe estéril. Compra 1 bilhão de dólares em produtos manufaturados. E, com o dinheiro da venda dos bens manufaturados, a classe estéril compra da classe produtiva 1 bilhão de dólares em matérias-primas necessárias para a produção no ano seguinte. E com isso, os 2 bilhões que saíram inicialmente retornam à mão da classe produtora. Além disso, a classe produtora retira de sua própria produção 1 bilhão de dólares como alimento e outro bilhão como matérias-primas para garantir a produção no ano seguinte. Ou seja, há uma troca interna dentro desta classe. Perceba que o segundo diagrama mostra a situação após as compras e vendas. Cada classe está com as mercadorias necessárias para a produção no próximo período produtivo, no próximo ano. Nesse esquema, o dinheiro serve apenas como meio de troca e, ao final de seu percurso, retorna à classe produtora. E com isso, encerramos por aqui essa nossa primeira aula. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.